Obsessão. Será que esse filme vale a pena ver nos cinemas? Se você quer saber um pouco mais sobre a minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ative o sininho, então dá um like, então bora pro vídeo. Em Obsessão, Bear é um jovem tímido que trabalha em uma loja de música ao lado de Nick, a garota por quem o Bear é completamente apaixonado. Sem coragem de revelar o que sente por ela, Bear vai até uma loja e encontra um objeto sobrenatural, capaz de realizar qualquer desejo. Para que o item funcione, Bear precisa dizer aquilo que mais deseja antes que quebre o item. Achando que aquele objeto não causaria nenhum problema, ele pede para conquistar o coração de Nick, porém desde o momento que o item se quebra, Nick começa a desenvolver sentimentos cada vez mais intensos e perturbadores por Bear, transformando o romance que o Bear sempre sonhou em algo sombrio e assustador. Durante a duração do filme, o filme vai mostrando gêneros como romance, suspense, terror e um pouco de comédia ácida. O filme vai mostrar como a obsessão pode sair completamente do controle. Não precisamos ter sempre filmes de terror ou de suspense que tem uma história muito complexa, com muitas informações, às vezes uma história simples, mas que tem a sua tensão e a sua violência, com uma história que vai te prender. Isso já é necessário. Uma prova disso é a Obsessão, que foi uma grande surpresa para mim, porque o filme começa um pouco mais lento, mas depois ele começa a ser mais tenso, depois que o Bear quebra esse item e você vê que a atmosfera muda muito e você vê o comportamento da Nick que muda completamente. Então esse filme é interessante porque o filme começa a criar sua tensão. O filme utiliza sim a questão da sua comédia ácida em momentos pontuais e é uma comédia que funciona muito bem. E ao mesmo tempo eu acho que é interessante ter a comédia, porque como o filme tem muitos momentos muito tensos, a utilização da sua comédia é interessante para dar uma suavizada nos momentos muito tensos. Então é interessante a questão de adicionar comédia no filme. É um filme que tem poucos cenários, mas esses poucos cenários funcionam muito bem ao decorrer da duração do filme. Como, por exemplo, você tem o cenário da loja de músicas onde o Bear trabalha e a Nick também trabalha nessa loja. Ao mesmo tempo, você tem a questão do cenário da casa do Bear, né? E também você tem o cenário da casa do amigo do Bear. Mas você vê que a fotografia desse filme é uma coisa extraordinária, porque quando tá na loja de músicas, é uma fotografia um pouco mais clara, um pouco mais vivo. E quando você vai na casa do Bear, é uma fotografia um pouco mais escuro, com pouca luz. E quando quer focar na cara da Nick, você não vê a cara dela, é uma escuridão. Então o filme cria essa atmosfera, principalmente pela fotografia, esse ambiente macabro, tenso. Então é muito bom demais. E o filme tem a utilização de jumpscare. É um jumpscare que funciona muito bem, é aqueles momentos que você não espera. Porque a maioria desses filmes de jumpscare que tem a utilização, você já sabe que vai ter, pela utilização da música crescendo, toma aqui o jumpscare. Nesse caso, você não tem nenhuma música, você não espera que vai ter. E aí sim, eu falo que a utilização de jumpscare é fantástico. E não é todo momento que você vai ter o jumpscare, mas quando tem, você vai tomar um susto. O nome do diretor do filme, Obsessão, que é o Cory Barker, com o seu orçamento por volta de 750 mil dólares. É um orçamento baixo das maioria dos filmes atuais, mas ele conseguiu trabalhar muito bem a sua direção para trazer boa atenção, momentos desconfortáveis, uma violência gráfica e ao mesmo tempo uma fotografia mais escura, com a dificuldade de você conseguir enxergar direito os cenários. Então é um filme muito interessante, com uma excelente direção. E ao mesmo tempo a história é simples, envolvente e você se interessa com os personagens, o que vai acontecer com eles e etc. A atuação da Indy Navarrete como a Nick é uma atuação extraordinária, porque demonstra uma personagem no começo do filme, uma pessoa doce, calma, mas depois que o Bear utiliza esse item e quebra, você vê o comportamento da Nick muito mais agressiva e muito mais cheio de tensões que ela demonstra. Então é uma atuação extraordinária, o que dá um peso muito bom no filme. Uma excelente atuação, uma grande performance. A atuação do Michael Johnston com o Bear é sim uma atuação muito boa, porque você vê que ele tem um grande objetivo de ficar com a Nick, só que tem vergonha de falar isso pra Nick. Só que ao mesmo tempo você vê que ele se arrepende depois que ele quebra esse item e você vê que a Nick traz comportamentos muito estranhos, muito perturbadores. Então você vê que essa química entre a Nick e o próprio Bear funciona muito bem ao decorrer da duração do filme.
porque a história é simples, envolvente e você quer saber o que vai acontecer com esses dois personagens. Então é um filme muito bom demais e que se você gosta muito de um terror, você gosta muito de um suspense psicológico, talvez você vai gostar muito desse filme demais, porque como eu falei pra vocês, começa um pouco lento, mas depois ele começa a criar uma camada tão tenso e tantas surpresas que se você gosta muito desses gêneros, pode apostar que você vai gostar muito desse filme. Obsessão é um filme que consegue trabalhar muito bem os personagens, tanto os personagens principais, que é a Nick e o Bear, e os personagens que aparecem pontualmente nesse filme. O filme tem um clima muito pesado, que consegue trabalhar muito bem o equilíbrio de suspense psicológico e o terror com momentos mais gráficos da sua violência. Você tem sim momentos de uma comédia ácida que aparece pontualmente e tem sim um jumpscare que funciona muito bem no filme. Você tem sim uma excelente atuação, principalmente dos personagens principais. É um filme muito interessante demais, é um filme que eu não esperava nada que eu ia gostar, mas eu fiquei surpreendido do começo ao fim. É uma história simples, mas você vai querer saber o que vai acontecer no final do filme. E é um filme que, se você gosta de um terror e você gosta de um suspense psicológico, veja Obsessão que você não vai se arrepender. Bom, essa foi minha crítica do filme Obsessão. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então falou e fui!